Saudações, pessoal! Tudo certinho com vocês? Tranquilo e sereno? Beleza, pessoal. Então vamos aos fatos literários. Temos aí a análise de contos do Franklin Cascais e vamos começar então pelo conto chamado Eleição Bruxólica, que é o primeiro conto do livro Fantástico na Ilha de Santa Catarina. Vamos a ele. Amigos, no conto nós temos um personagem chamado Serafim. O Serafim encontra o amigo Vicente e convida o amigo para ir até a casa do seu Antônio de Olindo. Vejam. Vicente, se não estás muito ocupado, vamos lá dar um pulinho até na casa do seu Antônio de Olindo? Ele me mandou um recado pelo Dedé da Maroca, para modo que eu fosse até a casa dele, que ele precisa muito falar comigo. O Vicente, quando recebeu o convite, imediatamente exclamou: "Ó, seu Serafim, eu já sei o que é. Três Antônios que tiveram lá em casa dele, os homens muito ricos da cidade, que vieram à procura de eleitor para modo eles fazerem eleição para deputado de falação da Câmara da Capital. Eu estava lá, seu Serafim, e assisti a conversa deles com as pessoas que apareceram lá em casa do Diolindo. Senhor, nunca vi uns homens tão bons que nem aqueles. Parecia até que tinha o coração de pomba sem fele. Eles permitiram até fazer casa de tijolo para um poder de gente daqui só porque acharam essas casas de parede de estuque muito fracas. Permitiram para nascer uma vaca que dá leite, crosto, coalhada, nata, manteiga, puro e queijo. Disseram que sai tudo prontinho de dentro do ubre da vaca, sem a gente precisar se incomodar. É só parar, quando quiser, dentro das vazias ou das balaias. Para Nazara, permitiram a galinha que bota ovo cru, cozido, frito, com sal, feito de estrela, com açúcar, feito bolo. Sabe uma coisa, seu Serafim? As galinhas que eles permitiram botam de 12 a 13 ovos por dia. Uns são amarelo, outros vermelho, azul, muitas outras cores. Permitiram para o irmão Lúcio planta de parreira de toda a qualidade, que dá uva em cacho, vinho já engarrafado, com as garrafas penduradas nos baraços da parreira. Então, amigos, o que a gente viu nesse trecho foi isso. A gente tem aí um personagem que é o Serafim, que pergunta para o Vicente, né? Ah, Vicente, quer ir lá comigo e tal, na casa do seu Antônio de Olindo? E o Vicente diz: eu sei o que o Antônio de Olindo quer com você, certo? E aí, então, o Antônio de Olindo é um cabo eleitoral. Ele quer puxar voto para os políticos da cidade. E os políticos da cidade já tiveram lá na região fazendo promessas mirabolantes, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no esquema dos personagens e a gente vai ver o seguinte: quem é quem, né? Primeiro, o Serafim. A gente vai ver que o Serafim vai dizer: estás me achando com cara de aparvaiado, que eu vou acreditar nessas coisas. Então, olha só, o Serafim, ele ao ouvir essas promessas mirabolantes dos políticos, ele mostra que ele é um cara simples, mas inteligente. Não acredita nessas promessas infundadas, né, dos políticos da cidade. Já o Vicente sabe de nada, inocente, né? O Vicente é aquele cara que acredita nesse papo todo, né, de vaca que já dá nata e manteiga, né, de parreira que já dá vinho engarrafado. Ou seja, isso tudo realmente são promessas mirabolantes e os inocentes, as pessoas mais rústicas, mais simples, acabam acreditando. Cabe também observar nesse trecho que nós temos aqui uma metáfora da industrialização colocada aqui, né? Essa ideia de que a parreira já dá vinho engarrafado, a cana já nasce cachaça, essa passagem toda que vai trazendo aqui essa relação de que o produto já vem, digamos, embalado e pronto para consumo, isso obviamente é uma referência aqui que a gente está fazendo a industrialização no texto, tá bem? Bom, e nós temos o Antônio de Olindo, então, como já falamos, ele é um homem de posses, viu? E é um cabo eleitoral, como a gente já disse, certo? É um homem que tem posses, que tem terras e que tenta, obviamente, fazer valer os seus interesses junto aos políticos da capital, puxando votos para esses políticos entre as pessoas mais humildes aqui da comunidade, certo? Bom, acontece que o Serafim vai até o Antônio de Olindo, diz não acreditar nessas coisas, né, desses bichos estranhos aí e tal, e acaba indo embora, né, e na conversa que ele vai ter na sequência com o Vicente, ele diz assim: ô Vicente, essas histórias aí até me lembraram aquelas histórias da minha bisavó, que ela contava lá da tal da eleição bruxólica. Eu não entendo nada de eleição de político, de falação da Câmara da Capital, mas de eleição de bruxa, a minha avó entendia bem e já ouvi muito essas histórias. E aí ele vai contar que reza, né, a lenda que as bruxas chefes, a velha bruxa chefe, quando muito já velha e perto então de ter que abandonar o poder, ela deve realizar então uma eleição bruxólica. Diz que um novelo representa o poder da bruxa. E a bruxa, então, lá do alto, ela vai largando o fio desse novelo para as bruxas que estão lá embaixo, divididas em dois grupos. Tem o grupo das Gangana
que é das bruxas véia, e o grupo das derriça, que é o grupo das bruxas novas, namoradeiras. E a bruxa, então, lá de cima, a velha bruxa-chefe, vai largando o seu novelo e esses grupos de bruxas aqui embaixo vão tentando pegar. A bruxa que pegar a maior parte desse novelo acaba se tornando a nova bruxa-chefe. Dá uma olhada na ilustração que nós temos aqui, né, que acompanha o conto. Como a gente já tinha dito, né, antes de cada conto tem sempre uma imagem. Aparece aqui, então, a ilustração Eleição Bruxólica. Essa ilustração data de 1970. Feita pelo próprio Franklin, como a gente já sabe. Observa, né, toda a harmonia, né, todo o equilíbrio dessa imagem, porque nós temos aqui ao lado esquerdo da imagem, né, uma bruxa velha aqui, metamorfoseada em vassoura, né, com a cabeça de vassoura ali, e nós temos uma bruxa menor, que representaria a bruxa mais jovem ali no canto direito, certo? E fazendo aqui uma perfeita triangulação, nós temos a bruxa-chefe lá do alto jogando o seu novelo. Essa triangulação aqui, então, consegue, né, fazer aqui uma centralização perfeita da imagem. Ao lado direito da bruxa-chefe e acima da bruxa jovem, que vai pegando o novelo, nós temos um pequeno demônio, que é uma estratégia, né, para dar equilíbrio à imagem, compensando o fato da bruxa menor, né, ocupar menos espaço no lado direito do que a bruxa maior ocupa do lado esquerdo do teu campo de visão, certo? Então existe toda uma simetria, todo um equilíbrio na construção da imagem feita pelo Franklin nessa ilustração, mas o detalhe que mais chama a atenção, e o próprio Franklin tinha comentado isso a respeito dessa imagem, o Franklin escreve um comentário a respeito dela, dizendo que ali embaixo nós temos duas bruxas, vejam, na parte inferior, bem no centro, que são, na verdade, bruxas disfarçadas, metamorfoseadas em pedras, que estão roendo o fio do novelo para favorecer a bruxa jovem que está do lado direito, certo? Então é muito interessante observar que essa política das bruxas, ela é caracterizada também pela trapaça, o que parece também ser algo que ocorre na política dos homens, certo? Voltando ao conto, então, o que o nosso Serafim conta é que a bruxa-chefe ia jogando o seu novelo lá de cima e dizendo assim: quem pega que eu largo, quem pega que eu largo, quem pega que eu largo, quem pega que eu largo. Acontece que às vezes o apego da bruxa ao poder é tanto que ela vai ficando lá de cima e dizendo assim: não pega que eu não largo, não pega que eu não largo, ou seja, não pega que eu não largo. Certo? Então aqui nós temos também, além da ideia da trapaça representada ali na imagem, nós temos também essa ideia de apego ao poder. Lembrando que o Serafim é um homem simples, né, rústico, mas inteligente, já é um homem também de idade, já é um senhor de 80 anos, certo? E ele acaba então que ele consegue, pela sabedoria de homem simples dele, associar a história que ouvia da bisavó à realidade de agora, dizendo, olha, essas eleições aí dos homens da cidade são que nem as eleições bruxólicas, ou seja, é um jogo de trapaça, de apego ao poder, né, de, inclusive, passar por cima, né, das pessoas mais humildes, como a gente pode perceber no caso da política dos homens, certo? Então é isso, amigos, nós vimos aqui hoje Eleição Bruxólica, um dos mais importantes contos deste livro, o primeiro conto do livro Fantástico na Ilha de Santa Catarina. Ficamos por aqui, amigos, voltamos na sequência com mais contos de Franklin Cascais. Até lá!